Foi um alívio para o torcedor do Flamengo, né? Não que o Peñarol tenha assustado, realmente a limitação do time uruguaio, ela ficou muito evidente, né? Já se sabia que o Peñarol não era um grande time, mas mostrou uma organização no Rio de Janeiro, quando venceu por 1-0, que evidentemente gerou preocupação, até pela fragilidade do Flamengo, né? O Flamengo fez seu 26º jogo no campeonato e em 19 tomou gols. Foi o 7º jogo apenas em que o Flamengo não foi vazado nessa temporada, sendo que 17 desses jogos foram pelo Campeonato Carioca, contra adversários, em sua maioria, muito fracos. Então, evidentemente, havia um temor muito grande de que o Flamengo tomasse um gol e aí teria que, no mínimo, empatar o jogo. O que se viu foi uma quantidade absurda de gols desperdiçados, chances desperdiçadas, especialmente pelo Gabigol. Mas o time jogou bem. O Flamengo jogou uma boa partida no primeiro tempo. Teve os espaços de que precisava para trabalhar as suas ações ofensivas, porque o Peñarol, necessitando do resultado, não saiu de forma desordenada, mas postou o seu time um pouco mais à frente, ao contrário do que fez no Rio de Janeiro, quando evidentemente fechou-se no seu campo. E as chances foram perdidas num volume absurdo, né? Foi uma repetição daquilo que vimos em jogos do Flamengo no Campeonato Carioca, como por exemplo contra o Madureira. Foram 32 finalizações naquela noite, uma terça-feira à noite, e o Flamengo venceu por 2-0 com um gol do Gabigol impedido, e na outra ele chutou, bateu no zagueiro e entrou. Ou seja, o Flamengo contou com erro de arbitragem, uma dose de sorte para fazer 2 gols no Madureira em 32 finalizações, porque perdeu gols inacreditáveis, e voltou a acontecer. Então a conclusão é, o Flamengo mesmo jogando bem, jogou mal, jogou bem na sua defesa, que segurou bem as coisas lá por trás. O Flamengo não teve um grande susto, o César não fez nenhuma grande defesa, não foi preciso, criou boas situações, aproveitou os espaços que surgiram no campo ofensivo e criou boas situações de gol, várias chances para abrir o placar, mas perdeu essas chances. Então a situação é boa quando você defende bem, ataca bem. Para atacar bem você tem que fazer os gols quando tem oportunidade. Isso foi muito preocupante, é um problema já antigo que precisa ser visto. A grande questão agora é o Flamengo não se deixar levar pela ilusão de uma classificação que já era para ter sido conseguida antes desse jogo. Não havia a menor necessidade de o Flamengo ter ido até Montevidéu para passar algum tipo de sufoco. Não houve um sufoco propriamente dito, mas é claro que o temor da eliminação existia. Até porque o roteiro era muito parecido, praticamente idêntico àqueles 2 anos atrás. Porque no momento que a LDU chega ao seu 3º gol, o São Lourenço o Peñarol estava sendo eliminado igualzinho ao São Lourenço 2017, quando o Atlético Paranaense assumiu a vantagem no placar no Chile contra a Universidade Católica. E aí o confronto era São Lourenço e Flamengo, empate do Flamengo, vitória do Flamengo, classificação do Flamengo, São Lourenço precisava vencer. O mesmo aconteceu dessa vez no Uruguai. Peñarol tinha que vencer, o Flamengo tinha 2 resultados, a vitória ou o empate para conseguir avançar. O São Lourenço fez o gol no último lance do jogo, naquela oportunidade de 2017, maio de 2017, e o Flamengo conseguiu, dessa vez, segurar o Peñarol, até muito pela ineficiência também do time uruguaio, que foi bem evidente, mas isso não tira os méritos de uma atuação segura do sistema defensivo quando exigido, nas bolas aéreas e tudo mais. O Flamengo foi seguro dessa vez, né? Aí alguns problemas, como por exemplo Pará, né? Mais uma vez um chamado elo fraco, como diz o meu amigo André Rocha do UOL, na defesa rubro-negra, uma expulsão tola, também poderia ter sido evitada, o Abel Braga poderia tê-lo tirado, estava com cartão amarelo, e é lógico que o jogo é muito forçado em cima do Pará, todos os adversários do Flamengo forçam em cima dele, porque é um ponto fraco na defesa, mas o Abel não foi responsável por nada dessa vez. Montou a equipe como vinha jogando, as coisas aconteceram naturalmente, poderia ter conseguido um resultado positivo, mas as falhas individuais foram, acho que, o grande problema. Você pode discutir uma escolha ou outra, uma substituição ou outra, mas convenhamos, o grande problema não passou por aí. O grande problema foi do Flamengo, foram as falhas nas finalizações, os gols perdidos de forma impressionante. Dá para ganhar a Copa Libertadores assim? Não, não dá. Jogando essa bola não dá. Tem que melhorar e muito. E aí temos um cenário que é o seguinte: Abel continuará sendo questionado, mas dentro do clube e por parte da torcida. E dentro do clube, algumas pessoas tentarão minimizar os erros cometidos pelo departamento de futebol, pela comissão técnica, pelos jogadores, ou seja, pelo futebol do Flamengo nesse período. É preciso uma autocrítica correta, bem feita, para que os rumos sejam, digamos assim, retomados, rumos corretos, porque o Flamengo não está no caminho das vitórias. Jogando essa bola vai ser difícil demais, quase impossível ganhar a Copa Libertadores. Precisa melhorar e muito. Há condições? Há condições. E tem uma parada de Copa América dentro de algumas semanas para fazer com que os times possam se reestruturar, se reorganizar. Resta saber se o Flamengo será capaz de fazer essa reorganização, fazer essa reestruturação. E isso não depende da saída do Abel. O Abel pode continuar, pode rever seus conceitos, pode rever o trabalho que vem fazendo e tentar se recuperar. O que vem mostrando até aqui, na minha opinião, deixa a desejar. Não é um empate 0-0 com o Peñarol que vai tornar as coisas maravilhosas, evidentemente. Então, esse é o momento de
uma análise fria e profissional de quem conhece futebol. O problema é que a política também interfere e muito nos rumos de decisões que envolvem o futebol do Flamengo. Ok? Valeu, saudações!